Boa noite a todos, eu sou Oscar de Araújo Souza, acadêmico do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Maranhão, né? É um vídeo de 10 minutos que eu estou gravando aqui para a disciplina Evolução dos Conhecimentos da Física, né? Vou fazer um breve panorama desde como surgiu a física, depois vou enfatizar as obras de cada cientista, né? Qual a contribuição que eles tiveram, né? Vai ser um breve relato, né? Primeiro que a gente tem que colocar em mente, né, sobre o cientista, né? O que é um cientista? Quando fala em cientista, a gente já vem com um pensamento na cabeça, né, de tipo um professor pardal, de um cara alienado, né, que vive fora da realidade. E na verdade não é, né? Tanto o cientista, ele é um tipo de pesquisador que está também fadado ao fracasso e ao sucesso, né? Que conta muito com sua intuição, com sua capacidade de aprender e reaprender, né? E sua criatividade. Então vamos lá. Como foi que surgiu a física, né? A física em si, como ciência, já não é algo tão novo assim, né? O que acontece? A física, ela surge de uma necessidade básica do ser humano, né? Nós, como espécie, sempre tivemos a curiosidade de tentar explicar tudo o que acontece à nossa volta, né? Foi que surgiram os físicos, que não eram físicos, eram filósofos, ou filosofia natural. No vocabulário, né, a palavra física vem do grego, que significa psique, que quer dizer natureza. Portanto, no sentido amplo, a física ela deve se ocupar de todos os fenômenos naturais, que são desde a queda de um raio até um incêndio em uma floresta, né? Os estudos da física estão relacionados a várias situações de nossa vida, nosso cotidiano mesmo, né? Desde a Grécia Antiga, né, o homem procurava entender o funcionamento das coisas e buscou nas ciências estas explicações. É um ponto interessante que nessa época, até hoje ainda acredito, né, que sempre há uma divergência entre ciência e religião. Enquanto a ciência tenta explicar uma coisa, a religião explica outra. Então a filosofia e a física ela começou assim, divergindo da religião. A religião dizia que Deus tinha criado o mundo, né, tal qual conhecemos, e a física começou a discordar, ou seja, a filosofia, né. Atualmente, porém, o estudo da natureza, né, é feito por diversos campos de pesquisa, nos quais entram a química, a geologia e a biologia, né, a qual conhecemos. Química estuda os átomos, que foi um dos primeiros pontos, né, que os filósofos se preocuparam, é saber como se formou o mundo, né, que era formado de partículas indivisíveis, hoje sabemos que é dividida, né, que eram os átomos. Essa repartição do estudo de fenômenos, né, hoje em dia é muito boa, né, química, física e biologia. Quando o homem pré-histórico usou uma pedra, por exemplo, para abrir o crânio de um animal, isso na idade da pedra lascada, né, ou fez um arco e atirou uma flecha em um animal, ele estava fazendo o quê? Utilizando conhecimentos físicos, estava comparando o conhecimento da mecânica, né? Os primeiros povos civilizados na Mesopotâmia e no Egito aprenderam, entre outras coisas, a bombear água para as plantações e transportar e levantar enormes blocos de pedra e construir monumentos. É o caso do Egito, né, das pirâmides, que foram erguidos enormes blocos de pedra que pesavam toneladas e foram retirados de vários locais da natureza, né? Interessante como é que essa sociedade eles tinham um conhecimento tão avançado de matemática, né? Hoje em dia, se pegarmos uma pirâmide as pirâmides de Gizé, a gente vê que elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, né? Interessante para a época, o conhecimento que eles tinham, né? Já os gregos, eles deram um enorme salto ao formular racionalmente os princípios explicativos do movimento da constituição da matéria, né? Sabemos que somos matéria, né? Pois existimos e ocupamos lugar no espaço, né? Do peso e do comportamento da água, né? Só que na Grécia o calcanhar de Aquiles era o seguinte, como na sociedade grega, né, todo o trabalho físico era realizado por escravos, os gregos não se preocupavam em resolver problemas práticos, né, do dia a dia. Eles valorizavam muito apenas as ideias com experimentação, né? Após a Grécia, né, houve uma decadência muito grande no mundo antigo, que foi a Idade Média. Era uma época em que uma população rural dominou o mundo. Isso foi bastante intrigante porque foi uma perda enorme para o conhecimento, né?
não teve assim um valor, não teve cientista, até porque era a igreja que dominava, então a religião explicava tudo. Então não tinha por que ter um cientista. E os que tinham eram tidos como clandestinos. Já no Renascimento, com a década da Idade Média, né, foi nesse universo urbano que viveu no século XVI, né, o personagem símbolo da ciência física, que é Galileu Galilei, né. Galileu Galilei, ele introduziu um procedimento fundamental para os cientistas, a necessidade de testar com experiências concretas e formulações teóricas. Além disso, o gênio, né, mostrou com sua prática que o cientista precisa criar situações favoráveis de observações, eliminando fatores que interferem ou prejudicam na análise do fenômeno estudado, né? Então ele começou a instruir o que a gente conhece hoje como laboratório, né? Foi Galileu que deu esse salto, né? Outro momento importante na constituição da física ocorreu no século XVII, né? Com Isaac Newton. Ele realizou a primeira grande síntese da história da física, através da formulação de leis gerais. Com isso, criou-se a possibilidade de investigações novas em diversos campos. Newton criou ainda um sistema matemático para resolver os problemas de física, que antes não tinham solução, como cálculo diferencial e integral. No final do século XIX, foi uma fase de excesso de otimismo, né? Muitos estudiosos do ramo da física achavam que que o conhecimento de física estava todo acabado, né? Foi nessa época aí que muitos cientistas, né, começaram a ter tipo uma guerra entre si, né? Principalmente a Isaac Newton com outros cientistas, um querendo publicar um livro e o outro dizendo que era plágio, né? No século XIX, a teoria da relatividade, publicada por Einstein em 1905, né, provocou uma verdadeira revolução no campo científico. As mais arraigadas certezas baseadas nas leis mecânicas de Newton passaram a ser revistas, né? O conhecimento de arte estava num mundo tipo microscópico ou um mundo gigantesco, enquanto que a ciência do Newton estava basicamente na Terra, né, para fenômenos que aconteciam na Terra, né? De lá para cá, os avanços foram enormes. A obtenção de energia a partir da desintegração atômica, né? O pessoal hoje em dia começaram a utilizar os átomos como fonte de energia, com as usinas nucleares, satélites, viagens espaciais, são alguns dos resultados da nossa física moderna, né? Que veio desde dos gregos. Fazendo um panorâmico aqui, vou começar de 1648, né? Pascal, nessa época, ele fez importantes pesquisas sobre a pressão gerada pelo peso dos gases e da água. Em 78, esse já foi um holandês, Christian Huygens, é o primeiro a defender a ideia de que a luz se propaga como se fosse uma onda, né? Em 87 foi a época de Isaac Newton, né, que publica os princípios matemáticos da filosofia natural. Neste livro, Newton ele define as principais leis da mecânica e demonstra que os corpos se atraem pela força da gravidade. Foi com certeza um marco da física, Isaac Newton, né? Em 1752, né, quase 100 anos depois, a vez de Benjamin Franklin, né, e seu trabalho com os raios. Ele descobre as cargas elétricas positivas e negativas. De lá para cá, a gente já vem para a termodinâmica, que foi importante, foi em 1847, né? O físico Joule desenvolve a primeira lei da termodinâmica, comprovando que a energia não pode ser criada nem destruída, né? Posterior a Joule temos Maxwell, que desenvolve a teoria cinética dos gases, demonstrando como calcular a velocidade dos átomos de um gás. Posterior a Maxwell, né? Lembrando que esse período foi um período bastante interessante, que foi a época da Revolução Industrial, em que a física, né, e seu ramo, a termodinâmica, estava bastante envolvida no crescimento, tanto populacional como crescimento econômico de várias cidades da Europa, né? Em 1900, a vez de Planck, né, que fez pesquisas importantes no campo da física quântica, que foi o que precedeu Albert Einstein, né? Já Einstein, em 1905, ali pouco espaço de tempo de um para outro, Albert Einstein cria a teoria da relatividade, onde concluiu
que o tempo não é absoluto. Em 1911, é a vez do físico australiano Rutherford, que observa que quase toda a massa de um átomo se concentra em seu núcleo, que é muito duro. Em 1939, os físicos químicos alemães Otto e Hahn e Meitner realizam experiências onde conseguem fazer a fissão do núcleo de urânio partindo do seu núcleo. A época já que começa a energia nuclear, né? Por último, agora em 1975, é a vez de Stephen Hawking, né? Que concluiu que um buraco negro pode evaporar perdendo uma pequena quantidade de massa, né? Essa do buraco negro já é bem recente, inclusive teve há pouco tempo atrás foi publicada uma foto e conseguiram tirar de um buraco negro. E é bastante interessante, que muita gente não consegue compreender, que um buraco negro ele consegue dobrar a luz. Então como é que se consegue tirar uma foto de um objeto que suga a luz, né? Foi interessante. Em 1999, já no quase nosso século XXI, né? A física dinamarquesa Vestergaard, né, consegue reduzir a velocidade da luz de 300 mil km por segundo, né, fazendo com que esta ultrapasse uma matéria conhecida como condensado de Bose-Einstein. A velocidade da luz é reduzida em 18 milhões de vezes. Em 2000, cientistas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares comprovam que é possível tirar partículas subatômicas, os quarks, dos prótons e nêutrons, né? O que a gente percebe que de 2000 no ano de 2000, né, que foi já no nossa época agora, eles conseguiram voltar ainda no que o Leucipo e Demócrito pensaram, né, que tudo era feito de átomo, né, e que eram partículas indivisíveis. E que agora a gente sabe que é dividido, né? E acho que o próximo passo da física deve ser viagem no tempo, teoria das cordas, tem várias e várias teorias, né? Como eu já disse, teoria, ainda não pode ser testado ainda, né? Para finalizar, os ramos da física, a mecânica, né? Que é a quase todo mundo conhece, estuda o movimento e suas causas, a termologia, estuda o calor e suas aplicações, a acústica, estuda o som, ótica, estuda a luz, eletrologia, estuda a eletricidade e suas aplicações, e por último, a física moderna estuda a estrutura do átomo, a radioatividade e a teoria da relatividade. Essa foi minha apresentação e uma boa noite a todos.